Olá, o tema que nós vamos abordar é judicialização da saúde e acesso a medicamentos excepcionais e de alto custo, e os parâmetros dos tribunais superiores para o fornecimento de fármacos no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente trataremos do fenômeno da judicialização da saúde. A denominada judicialização da saúde pública, ou melhor, de política pública, corresponde a um fenômeno plural observado em diversas sociedades contemporâneas, nas quais os tribunais são chamados a se pronunciar onde o funcionamento do poder legislativo e o do poder executivo se mostram ainda insatisfatórios. Tal fenômeno se firmou no Brasil após a Constituição Federal de 1988. Esta consagrou o Estado democrático de direito, reconheceu direitos individuais e sociais e garantias para sua efetiva proteção jurídica por intermédio de instrumentos processuais. O atual modelo de saúde pública do Brasil resulta de uma conquista democrática advindo com a Constituição Federal de 1988, que consagrou o direito à saúde como um direito fundamental e como forma de garantir o direito à saúde gratuita, integral, universal. O artigo 198 da Constituição Federal instituiu o denominado SUS, Sistema Único de Saúde, dispondo que esse será hierarquicamente constituído de modo a integrar uma rede descentralizada e regional voltada ao exercício de medidas que vão desde atividades preventivas a procedimentos essenciais. O denominado SUS ainda apresenta muitas falhas, não obstante a sua cobertura universal, principalmente no que diz respeito à denominada resolubilidade e mesmo a julgar tanto pela ausência de instrumentos necessários a certos procedimentos, como pelo atraso na incorporação de novos fármacos. Outro problema, como já nos mencionamos, é a denominada cobertura universal, pois diversa da proposta, a realidade brasileira tem mostrado filas intermináveis de espera por atendimento. Ante este fato, o Poder Judiciário surge, em inúmeros casos, como uma única alternativa de muitos pacientes para obtenção de medicamentos ou ainda de tratamentos terapêuticos. Os gastos com demandas judiciais individuais têm gerado graves desequilíbrios ao orçamento total da saúde no Brasil, prejudicando a implementação de políticas públicas de saúde no território nacional. A partir de dados trazidos pelos recentes, 2 últimos anos, o relatório de 2016 e o relatório de 2017, denominada Justiça em Números. Esses relatórios são divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Na última 13ª edição do relatório Justiça em Número, que é um relevante diagnóstico sobre o Poder Judiciário no Brasil, que contempla estatística de todos os tribunais do país, bem como indicadores sobre litigiosidade, estrutura, investimento, entre outras informações. De acordo com a análise desses 2 últimos relatórios, nós podemos observar um crescimento exponencial de demandas por acesso à saúde no Brasil. Os dados do relatório de 2017, por exemplo, tomando como base o ano de 2016, ano base, da judicialização da saúde, mostra que o número total de processos obteve significativo aumento de 49% em relação às estatísticas dos mesmos tipos de processo divulgados no relatório de 2016, tomando por base o ano base de 2015. A estatística apresentada no relatório do Conselho Nacional de Justiça demonstra, portanto, como já mencionamos, um exponencial crescimento de demandas e que o Brasil se consolida em primeiro lugar no Campeonato Mundial de Judicialização da Saúde. Em relação ao fornecimento de fármacos, por exemplo, constata-se um aumento de 56% de demandas judiciais no ano base de 2016 com relação ao ano base de 2015. Bem, seguindo, nós observamos em nossas pesquisas que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, após diálogo entre o poder público e o poder judiciário, vem procurando solucionar a excessiva judicialização da saúde no Brasil. Com isso,
o Conselho emitiu a resolução número 238, que instituiu comitês para auxiliar os tribunais de justiça regionais e estaduais para a formação de núcleos de apoio técnico judiciário, os conhecidos NATJUS. Esses agrupamentos são formados por profissionais da área da medicina, de diversas áreas, com o propósito de emitirem pareceres específicos sobre questões médicas aos magistrados, objetivando primordialmente fornecer um subsídio técnico para esses julgadores poderem ter uma decisão mais acertada. Também objetiva com o NATJUS um contraponto com os laudos, os documentos trazidos pelas partes no processo, para que assim a cognição judicial do magistrado seja mais completa. Seguindo o tema proposto em nosso trabalho, focaremos agora a questão dos parâmetros fixados pelos superiores tribunais de justiça aqui no Brasil. Primeiramente, o STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, tem caminhado em sua jurisprudência na formação de critérios de parâmetros desde 2010, com o julgamento da suspensão de tutela antecipada número 175. Naquela ocasião, o ministro Gilmar Mendes já tinha distinguido alguns critérios sobre esta matéria. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem em curso 2 recursos extraordinários, números que tentam exatamente fixar alguns critérios que nortearão os próximos julgamentos. O ministro Marco Aurélio destacou duas possibilidades no recurso extraordinário 566471 do Rio Grande do Norte, que visava sobre a disponibilização de medicamentos de alto custo fora da listagem do SUS para uma paciente hipossuficiente. Na ocasião, o ministro destacou a impossibilidade financeira da paciente e a imprescindibilidade do medicamento para possibilitar o fornecimento. Já o ministro Barroso elencou vários itens, mas destaco que ele colocou que o fornecimento deve vir segundo a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS e que a propositura da demanda tem a União figurando o polo passivo desse processo. Só um rápido relance, o ministro Fachin destacou a necessidade desses processos virem em ações coletivas, não ações individuais, para encontrar uma jurisprudência mais una. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso especial, relatoriado pelo ministro Benedito Gonçalves, 3 critérios para o fornecimento de medicamentos fora do rol do SUS. São eles: a demonstração da imprescindibilidade de medicamento no tratamento por meio de laudo médico, a comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento e a prévia aprovação do medicamento pela Anvisa. Bem, se encaminhando a uma guisa de conclusão, destacamos que as medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça de criar comitês estaduais para tentar resolver a excessiva judicialização da saúde, aliada à recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, inaugura uma fase do processo de enfrentamento da problemática da judicialização da saúde, mas necessita de um amplo debate para se encaminhar uma decisão mais coesa. Os tribunais superiores demonstram considerar uma maior rigidez para o fornecimento de medicamentos considerados excepcionais e formulam paulatinamente critérios que possibilitam a intervenção judicial em casos restritos. Contudo, destaca-se que os tribunais têm deixado de observar alguns critérios e algumas políticas já existentes, como o RENAME, a relação de medicamentos excepcionais no país. E protocolos clínicos das agências reguladoras e técnicas, os quais são fundamentais para a tomada de decisão nessa seara. Obrigada. Obrigado.